E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quartas séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje a série que eu vou trazer para vocês é a série sobre escândalos, mortes na família Murdoch, que é uma família que nós já falamos aqui no canal, porém a Netflix fez um documentário em 3 episódios que conta ali, tem inclusive muitos depoimentos das pessoas que foram envolvidas nesse caso, acabaram se envolvendo nesse caso. Quem ainda lembra sabe que teve aquela questão toda do barco, tudo que aconteceu, só que aí a gente vai tendo aí uma ideia de como aconteceram os fatos e como também a cidade ficou mexida de uma forma assim. E se eu for a próxima vítima dos Murdoch para ficar calado? E tudo isso a gente não ficou sabendo. Então eu achei interessante esse ponto de vista, então vou trazer para vocês e também quem não conhece o caso. Tem um outro vídeo aqui, vou deixar no comentário fixado e aí também vocês podem complementar com esse vídeo aqui. Mas para quem assistiu, esse vídeo aqui vai estar incrível. Então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Eu vi bastante comentários de pessoas que verificaram que não estão recebendo notificação e que também estão sendo desinscritas. Então verifique tua inscrição, teu sino de notificação e me segue, você sabe onde, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês separam ali um tempinho para me marcar, eu também separo um tempinho para repostar vocês. Então agora, para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Uma coisa para outra, mas nós vamos começar aqui contando com a fatídica noite do barco. O que seria essa noite do barco? Foi uma noite em fevereiro no condado de Hampton, lá na Carolina do Sul, em um rio chamado Art Creek. 6 jovens decidem ir para uma festinha ali, um encontro entre amigos onde eles comeriam ostras assadas. Como que isso começa? Isso começa com 3 casais, 6 jovens. Quem eram esses 6 jovens? Esses 6 jovens eram o Anthony e a Mallory, que eram ali namorados. Tinha também a Miley, que namorava o Connor, e o Connor, que era primo do Paul e que namorava a Morgan. Tirando a Morgan, essas pessoas se conheciam desde que eles eram muito pequenos, ali desde o jardim de infância, no caso do Anthony e da Melanie até bem antes, então eram pessoas que se conheciam por uma vida inteira. A Morgan, ela já tinha chegado na cidade um pouco depois, então ela chega ali por volta do ensino médio, ali o primeiro ano do ensino médio, e vai ser nesse momento que ela vai conhecer o Paul Murdoch, mais conhecido também como a realeza do Hampton ou a dinastia dos Murdoch. Então era uma família extremamente influente, extremamente importante, que tinha um escritório de advocacia que contava com basicamente 100 anos de existência. Para vocês terem uma ideia, era aquela gente que ainda usava Murdoch primeiro, segundo, terceiro, então era basicamente ali uma dinastia. Isso foi mais explicado ali no primeiro, no primeiro vídeo que eu fiz, mas era assim, ia passando, tá? Ia passando sempre, o legado ia sendo passado, o escritório de advocacia crescendo, e o que acontecia? Essas pessoas acabavam sendo ali eleitas, acabavam se tornando promotores ali regionais. Então, basicamente, eles tinham total autoridade para fazer muitas coisas, como por exemplo, tem um escritório de advocacia onde eles eram advogados, mas também eles podiam agir como promotores. Resumindo, nada acontecia com os Murdoch, intocáveis. E uma pessoa que sabia bem disso era o Paul Murdoch, que vai estar nesse barco, é o dono do barco, na noite do acidente. E como tudo isso vai acontecer é que é muito interessante, porque veja só, quem vai receber o convite para poder ir aí, então nessa noite de ostras assadas vai ser a Melanie. Ela vai chegar e vai falar pro namorado dela, pro Anthony. Os dois estavam ali namorando já assim há pouco tempo, então estavam naquela fase de ficar muito junto, assim, já bem de comecinho, lua de mel de namoro. E aí ele diz que ele não estava muito afim de ir não, porque estava muito frio. E ela vira para ele e fala, vamos e tal. Então ele decide ceder e ir então nessa noite de ostras. E vai também a Miley junto com o Connor. A Miley e a Mallory são amigas assim inseparáveis, por isso que tem muita foto delas juntas. E automaticamente o Paul e também a Morgan, que também eram namorados, acabam indo também, porque o Paul era o melhor amigo do Anthony. Certo seria eles irem de carro, estava frio, então não era uma boa ideia, por exemplo, a ideia do Paul, que era ir de barco. O Paul, ele tinha tudo, ele tinha barco, ele tinha avião, eles tinham armas, eles tinham muita bebida alcoólica, eles tinham tudo o que eles imaginassem ali
Então ele decide que ele quer ir com o barco dele. O que acontece é que nessa noite estava muito frio e ele tinha um problema com bebida. O Paul, quando ele bebia, não precisava ser muito, ele mudava radicalmente. Isso era consenso entre todos os jovens, inclusive a namorada dele, que tem uma dinâmica um pouco estranha para mim, pelo menos aos meus olhos, sobre ser uma namorada de repente de 15 anos. Ali as coisas que aconteciam não eram muito condizentes com a idade nem dele e nem dela, mas isso a gente coloca aí um pouco mais pra frente. Ou então insiste que quer ir de barco e que o barco é dele, então ele que pilota o barco, tudo bem, vai todo mundo de barco, e aí ele decide fazer uma parada antes de chegar na casa onde teria ali o encontro das ostras e fez o seguinte: gastou $50 com bebidas alcoólicas, bebeu com o primo, utilizando assim a carteira de identidade do irmão dele mais velho, do Buzz. E aí vocês podem estar pensando, nossa, tá usando a carteira de identidade do irmão, que era totalmente diferente dele e ninguém fez nada? Sim, ninguém fez nada. Ninguém vai fazer nada no bar, ninguém vai fazer nada quando ele é parado pela polícia, ninguém faz nada em momento nenhum quando você é um Murdoch. Então ele consegue comprar as bebidas alcoólicas dele ali, enche bastante a cara e depois eles pegam o barco e vão para essa festa das ostras. Tudo bem, ele já estava um pouco ali alterado e quando ele ficava muito alterado eles chamavam ele de Timmy, porque era simplesmente como se ele virasse uma outra pessoa, incluindo até o olhar dele que mudava, ficava um olhar assim muito estranho. Na minha opinião só ficava com o olhar dos Murdoch, que para mim já é um olhar estranho. Mas também ele ficava com uma forma diferente de se movimentar e uma forma diferente de mexer as mãos. E isso dá bastante medo, dá a impressão até que esse garoto estava possuído. Mas não era bem possessão não, ele estava mesmo alcoolizado, ele devia ter algum problema ali. E depois a gente se pergunta até se não tinham ali algumas substâncias, porque a gente vai sabendo depois de mais coisas. Como eu disse, esse documentário é bem interessante. Eles chegam então na festa das ostras, só que eles chegam um pouco mais tarde. Os amigos olham aquela situação do barco e, claro, do perigo, né, de ficar de barco para lá e para cá. Olham a situação do Paul, ninguém é bobo, né, devem ter pensado, esse cara vai pilotar esse barco, isso aí não vai dar bom. Chegam para os amigos e falam o seguinte: não, a gente leva vocês de carro, não tem problema nenhum. E ele, né, o Paul, super orgulhoso, disse que de jeito nenhum ele não ia deixar o barco dele e que eles voltariam de barco, que estava tudo bem, ele sabia o que ele estava fazendo. E nessa insistência, para não virar uma confusão, eles só queriam voltar para casa, já estava tarde, eles decidem voltar de barco, então com o Paul, que já tinha bebido um pouco mais na festa. Sem contar que no próprio barco também tinha bebidas alcoólicas. Ali todo mundo estava ali com um pouquinho de álcool no corpo. Mas no caso do Paul, ele estava com muito álcool no corpo. Não se dando satisfeito nem pela hora e também nem pelas condições do lugar, né, de estar realmente muito frio e muito perigoso, porque tinha uma névoa, então estava difícil a visibilidade ali. Ele começa a dar um de enlouquecido, porque ele quer parar no centro da cidade, né, num pier, para beber mais um pouco. E é justamente isso que ele faz. Então, quando ele pega o barco para definitivamente eles irem para casa, ele estava bêbado como um gambá. Quando ele chega lá, né, no barco, todo mundo começa a dizer para ele que ele está exagerando, que ele está indo numa velocidade muito alta, ele começa a acelerar muito o barco, e quando o barco começa a acelerar, o barco começa a rodar, começa a circular, ele começa a pilotar o barco em círculos. O primo dele vai lá e ajeita, né, a posição do barco, todo mundo fica super preocupado. O Anthony vira para ele e fala: Paul, deixa que eu levo o barco. Ele diz que não, que o barco é dele e que ninguém vai pilotar o barco dele. Usa ali uma meia dúzia de palavrões, fica somente de cueca naquele frio. Para vocês terem uma ideia como o camarada estava alterado. Todo mundo começa a pedir para ele para diminuir a velocidade e ele aumenta a velocidade. E tem mais, o próprio Anthony, que conhece e estava ali perto do Paul a vida toda, diz que eles já tinham estado de barco naquele rio, que é o rio de Art Creek, só que nunca tinham ido tão longe, nunca tinham ido assim, tão longe, ainda mais numa velocidade ali tão forte. Então Anthony começa a falar para ele parar, deixar ele levar o barco, começa ali uma mini confusão. E isso termina com muitos tapinhas, né, ali, cusparadas na cara da namorada do Paul, que era a Morgan. Então, o que acontece com a Morgan nessa hora que faz com que as outras pessoas baixem um pouco a guarda para as coisas não ficarem piores? Todo mundo começa a falar para ele parar, para ele deixar outra pessoa levar.
Nisso, a Morgan também fala, a namorada do Paul. Só que ele vira para a namorada dele e diz o seguinte: você não tem a capacidade de me defender nunca. E ela diz para ele que não, que ele estava alcoolizado, que era para ele deixar outra pessoa levar e que aquilo não era certo. Em algum momento, a palavra dignidade entrou ali no meio da confusão. Ele virou para Morgan e disse o seguinte, que a falta de dignidade, no fundo, era do pai dela, que quem não era ali uma pessoa digna era o pai dela, que não tinha capacidade de ganhar dinheiro para sustentar direito a família dele. Então, olha o tamanho da arrogância desse garoto. Se isso já não fosse suficiente, ele ainda cospe, tá, no rosto da Morgan, dá um tapa na Morgan e a coisa fica feia. Nisso, as meninas vão consolar a Morgan e falam pra Morgan que não tem mais condições dela continuar esse relacionamento, que ele é um cara violento e todo mundo sabia que não era a primeira vez que isso acontecia com ela. Elas estavam sempre conversando com a Morgan para que a Morgan fosse viver a vida dela, deixasse ele de lado, só que a Morgan ela sempre acabava voltando com ele. Nessa época as meninas trabalhavam em uma loja de roupas e trabalhavam ali às 3, só que ali, né, ela chegava, terminava com o Paul, ficava um tempo separada, mas os dois acabavam sempre juntos de novo. E se a gente parar pra pensar, é quase como se essa família já tivesse meio que capturado a sanidade da Morgan, porque a Morgan começou a ver e a ouvir coisas ali dentro que, muito sinceramente, eu nem sei como a Morgan continuou viva. Essa situação extremamente desagradável acontecendo, o Anthony pega então a Mallory, eles vão pro fundo do barco, ele dá uma segurada assim nela, meio que, né, tentando passar uma proteção, e é nessa hora que o barco acaba se chocando com uma ali, como se fosse ali uma viga da ponte, da única ponte que tinha em Art Creek, e o barco ele bate. Nessa hora, a Mallory ela é arremessada do barco, ninguém consegue encontrar ela, todo mundo fica muito machucado, mas bem machucado mesmo. E nisso, Anthony pula na água para ver se consegue encontrar. A correnteza estava muito forte, a noite estava muito fria. Nisso, o Connor começa a ligar para a polícia, começa a ligar para ajuda, diz aonde eles estão. Logo depois a polícia chega, o Anthony ainda está na água, então nessa hora eles tiram o Anthony da água, começam a conversar ali com os garotos. O Paul estava extremamente alterado, ninguém conseguia lidar com o Paul, ele estava só de cuecas, então naquela hora eles chegaram até mesmo a coletar sangue dele para ver qual era o nível ali de álcool que ele tinha no sangue. E o Anthony olha na cara dele e diz, cara, você matou minha namorada. Então começa aquela confusão e a polícia está ouvindo. Vários policiais ouviram que quem estava pilotando o barco tinha sido o Paul. Só que a polícia ouvir e nada é a mesma coisa, porque a polícia comia na mão dos Murdoch. Só que até então, a primeira preocupação ali era encontrar a Mallory e levar os feridos, porque todos ali estavam machucados, para o hospital. Vai para o hospital a Morgan, vai para o hospital o Connor e o Anthony ele fica. E também vai para o hospital o Paul. Eles começam as buscas ali, começam a procurar pela garota, não conseguem encontrar a Mallory em lugar nenhum e o Anthony começa a ficar desesperado. Ele fica mais de um dia ali, mergulha, volta, ele não desiste, a família dele é chamada e aí nessa hora falam o seguinte: eu não quero ligar para a família da Mallory e dizer, porque eles eram pessoas próximas, e dizer que a filha dele sumiu, então eles queriam que o policial ligasse. Eles então chegam, né, os policiais para a família do Anthony e dizem o seguinte: nós não precisamos de mais pessoas aqui botando pressão, então não vamos ligar para a família da Melanie. Só que a Melanie estava desaparecida. É nessa hora que eles acabam ali telefonando então para a família dela, né, para a família da Melanie, e explicam que a Melanie caiu do barco. O Anthony ele jura que ele tá tentando encontrar ela e fica aquela situação toda. A família fica desesperada, pega o carro por volta das 4 horas da manhã. O acidente teria acontecido às 2. E eles sabem que não adianta ir pro hospital, eles sabem que metade dos garotos estão no hospital, mas não adianta ir para lá porque a filha deles está desaparecida. Eles então chegam até o local onde está o barco dos Murdoch está lá, e aí a mãe da Melanie pede para poder ir até o barco, que ela quer saber de onde a filha dela caiu. Nessa hora, um guarda vira ali, um policial vira e diz o seguinte para ela, que ele tem ordens expressas para não deixar ninguém entrar no barco. Naquela mesma hora, a família Murdoch chega e pode ter acesso ao barco sem que ninguém fizesse nenhuma pergunta. Eles acabam indo até o barco, mexem em algumas coisas e um integrante da família leva o barco embora, sendo que
o barco era uma cena de crime, ele não poderia ter saído daquele local. Enquanto isso, os urubus Murdoch estão lá no hospital fazendo o quê? Estão com a polícia, então fazem com que os policiais comecem a pegar os jovens ali de guarda baixa, um pouco assustados ainda com o que estava acontecendo, enquanto estão suturando os dedos da Morgan, que prendeu inclusive a mão ali do lado de fora do barco e acabou pegando na viga, então ela estava com os dedos bem machucados. Eles estão suturando os dedos dela quando o policial quer falar com ela, começa a fazer um interrogatório. Naquela hora ela percebe, a Morgan percebe que aquilo não é mais uma busca e que eles já estão lidando com aquela situação como se fosse um crime. Então a Morgan conta o que aconteceu, só que ela é interrompida, porque os Murdoch chegam e aí nessa hora ela diz para a enfermeira não deixar os Murdoch entrar. E aí eles chegam lá na recepção e dizem o seguinte, os Murdoch, que eles são os responsáveis legais pela Morgan. Na altura do campeonato, a família da Morgan já tá lá, fica extremamente irritada porque ninguém tinha constituído eles para nada, para eles chegarem lá no hospital e dizer que eram responsáveis pela Morgan. A enfermeira vira para a mãe da Morgan e diz o seguinte, de enfermeira para enfermeira, de mãe para mãe. Afasta sua filha desse garoto. Paul Murdoch não vale nada, ele é um bêbado e você não tem ideia de onde ela está se enfiando. Afasta sua filha dessa família. E é justamente isso que os pais então dela vão saber. Quando eles começam a falar no documentário, dá a impressão que eles estão sabendo pela primeira vez de todos esses abusos que aconteciam do Paul com a filha deles ali só na hora do documentário. Então não dá para a gente saber quando de verdade ela chegou a contar para a família dela, contar para o pai, contar para a mãe, as coisas que aconteciam ali na família Murdoch. Até porque o relacionamento deles era um relacionamento extremamente estranho para a idade deles, a gente já chega nessa parte, mas aí começa, né, toda essa parte de precisamos tirar o Paul do leme daquele barco. Então a família começa a querer jogar nas costas de qualquer um a direção do barco. Então eles fazem isso com o Connor. O Connor, ele tinha se machucado muito, ele precisou de uma cirurgia no rosto e eles já começam a dizer que o Connor não precisava se preocupar com nada, que eles cuidariam de tudo. Nessa hora, o Connor ainda se pergunta, mas cuidar de quê? Eu não tenho nada a ver com isso. É quando ele se toca, conhecendo o padrão da família, que eles iriam jogar a culpa do que aconteceu em cima dele e dizer que era ele quem estava pilotando o barco. Dito e feito, justamente, isso aí vai acontecer inclusive com o pai. Eles vão pegar o pai do Connor. O Murdoch vai levar eles para o estacionamento, o Murdoch pai lá, né? O Alec Murdoch vai levar para um estacionamento totalmente escuro, então o pai do Connor vai pegar o celular e desligar e dizer para o pai do Connor que não estava gravando nada e que eles poderiam então ir para o escritório de advocacia da família para poder conversar e que não teria ninguém lá e que ninguém estava armando nada para ele ficar tranquilo. Quando ele fala isso, o pai do Connor já percebe que sim, ele estava armando alguma coisa. Ele vira e fala o filho dele não era culpado e que ele não ia deixar o filho dele assumir uma culpa que não era dele. Começa, né, aquele você vai assumir, você não vai assumir, aquela conversa onde tudo fica subentendido, mas ele já sabia muito bem quem era o Alec Murdoch. E isso vai pairar por muito tempo. Eles estão nas buscas, então, tentando encontrar a Melanie, que vai ser encontrada 7 dias depois. Claro que não deu para fazer um reconhecimento visual, então eles tiveram que fazer alguns exames e provam, então, que era ela. Só que a mãe vai dizer o seguinte, os Murdoch não queriam que encontrassem a Melanie, porque várias vezes, inclusive a mãe, tá? A mãe do Paul, a Maggie, vai chegar para ela e vai dizer o seguinte, e se nunca encontrarem ela? Você já parou para pensar que isso pode acontecer? Então ela sabe, depois de uma investigação, ela vai pagar a investigação particular, ela vai pagar outros advogados. Se a filha dela não aparecesse, isso ficaria muito melhor, mas muito melhor mesmo para a situação do Paul, caso o Paul fosse acusado. Quando a Melanie é encontrada, então, aí as coisas mudam um pouco de figura. Então eles contratam um advogado de outra cidade que vai fazer uma investigação particular e vai trazer um homem que vai mostrar no barco onde cada jovem estaria. Depois desse exame, ele percebe o seguinte, com a batida do barco, as pessoas que estavam no fundo, que era o Anthony e era também a Melanie, foram arremessadas para frente, porque a frente do barco desce
e a parte de trás sobe. Como no exame mostra, né, no exame que eles fizeram depois na Melanie mostra a forte batida que ela teve na cabeça, eles chegaram à conclusão que aquela batida fez com que ela não conseguisse nadar e por isso então ela teria falecido, ela acabou se afogando no rio. Tudo bem, até então eles estão conseguindo ali, o cara tá conseguindo montar tudo o que precisa, eles estão conseguindo chegar às conclusões, só que tem mais. Ele começa a olhar a papelada da polícia, onde diversos policiais anotaram que quem estava comandando o barco era o Paul Murdoch. Só que tudo isso estava desaparecendo. A família Murdoch estava fazendo tudo aquilo desaparecer. Não era para o nome Murdoch aparecer em lugar nenhum que pudesse descredibilizar a família Murdoch. Então, oficialmente, também eles conseguem livrar a cara do Connor, porque até aquele momento ainda pairava uma dúvida se não era o Connor que estaria no barco, mesmo com os jovens dizendo que não, ainda queriam culpar o Connor. Então, a vida do Connor ficou muito difícil e ele podia ser preso a qualquer momento, ele ficou com muito medo e aí nessa hora não, eles acabam realmente culpabilizando o Paul. E aí o Paul vai ter que responder pelo que aconteceu com a Mel. O Paul, ele vai acabar preso, ele vai pagar uma fiança de $50 mil e vai poder ficar em casa aguardando o julgamento. Então ele vai para Moselle, que era a casa de campo, vamos colocar assim, da família, que é a casa que eu falei para vocês, que tinha barco, que tinha avião, que tinha de tudo, tá? Eles caçavam, então tinham armas, tinham desde rifle, vários tipos de coisa ali, muitos cachorros, tinha a casa principal, era um luxo, tudo era muito luxuoso e grande, então eles tinham uma vida assim e tanto. A questão é que ele vai continuar a vida dele, ele vai continuar bebendo, ele vai continuar fazendo farra, tirando fotos nas redes sociais. Vocês acham que alguém tomou alguma ciência, algum conhecimento, que ele estava aguardando o julgamento ali, né, e que também ele tinha pagado fiança, ele tinha que ter um certo comportamento? De jeito nenhum. E também tinha mais, tá? Ele queria voltar com a Morgan, então a Morgan vira pra ele e fala que ela não tinha nem conseguido superar o que aconteceu com a Melanie, que dirá voltar com ele, né? Então não tinha como voltar com ele. E ele começou a tocar a vida dele ali, fazendo as farras dele, as coisas ali dele, tudo bem, ninguém falou mais nada, ele estava guardando o julgamento. E aí a gente vai ter as seguintes informações. O Anthony então vai dar a versão dele dos fatos, pelo menos as coisas ali, ajudar a elucidar com a Netflix enquanto estão fazendo o documentário. Ele vai explicar o seguinte: na família Murdoch, o Paul, ele era como se fosse uma ovelha negra, ele não era um cara que se encaixava. A família em si era uma família proeminente no local, tinha o escritório de advocacia que era de geração em geração, passados ali, né, de pai para filho e assim por diante, e o Paul tinha um irmão mais velho chamado Buster. E o Buster parece que já tinha se formado na faculdade, ou estava se formando na faculdade, então tudo já estava caminhando para o Buster ser o sucessor do pai dele no escritório de advocacia. Só que esse escritório de advocacia, ele já tinha sócios, não era só dos Murdoch, a coisa já tinha ficado grande. Parece que nem mesmo o direito, que era uma coisa que todos eles acabavam fazendo, ele queria fazer. O Paul não queria fazer direito. Na verdade, o Paul era uma figura estranha no meio de tudo isso. Não dá para saber também até onde essa família foi responsável por isso. E agora vocês vão entender um pouco das coisas. Por quê? Quando a gente olha o Paul, a gente não consegue entender, além, né, de ver que essa família é uma família extremamente arrogante, a gente não consegue entender de onde vem tanta maldade e tanta coisa. Mas aí a gente começa a ver que também muito é aprendido com o comportamento até mesmo dos próprios pais. Se tudo que foi colocado aqui, o comportamento dele com a polícia, o jeito que ele agia com as pessoas, a forma com que ele virava para um e dizia eu sou um Murdoch, eu faço o que eu quiser, isso tudo vem de família. Na casa dele, bebidas alcoólicas eram servidas para ele quando ele tinha lá por volta de seus 12 anos de idade. Depois ele começa a namorar ali com 15 anos, ele começa a namorar a Morgan e nessa hora que as coisas começam a ficar estranhas para mim. Por quê? A Morgan age, isso segundo as próprias palavras da Morgan, tá? Os jovens falaram no documentário. Então a Morgan conta que mesmo eles não tendo idade, dentro da casa ali dos Murdoch, eles ingeriam bebidas alcoólicas e podiam fazer ali basicamente o que eles quisessem e que as bebidas inclusive eram servidas pelos próprios pais do Paul. Então ninguém ligava para aquilo. A Meg era uma pessoa assim extremamente arrogante e que nunca tinha uma resposta assim mais
amável. Ela não ligava para o Paul, então eles não tinham carinho, não tinham amor pelo filho, e que na verdade todo o amor de mãe, tudo que podia se esperar de uma mãe, ele recebeu da funcionária da casa, que era uma mulher chamada Glória. E aí também tem um momento durante aí essa narração de como era a casa dos Murdoch, que é estranho, porque a Morgan diz o seguinte, que eles tinham um barco, eles tinham ali as coisas de caça dele, as armas de caça, os lugares para poder limpar os animais e tal, e tinha um avião, então eles tinham uma pista também de pouso ali no local. E tinha um lugar que era para guardar esse avião. Segundo o Anthony, aquilo não era para guardar o avião, era ali que eles faziam as festas com as strippers. Então isso aí a gente não vai ter certeza do que acontecia. Talvez foi feito para guardar o avião, mas era usado para uma outra coisa. E aqui entra a Glória, por quê? Em 2018, que seria então um ano antes de tudo que aconteceu com o barco, a funcionária da casa que teria criado o Paul, ela acaba caindo na casa deles, ali na casa dos Murdoch, e foi uma queda muito estranha, porque ela perde a vida dela. Ela fica uns dias no hospital e perde a vida. O Alec Murdoch diz que ele estava próximo ao local, que ele viu acontecer, só que a esposa dele, a Meg, já tinha falado antes que não, que na verdade ela teria tropeçado nos cachorros, foi isso que a própria Glória teria falado para ela, uma vez que a Glória não falou mais depois que ela foi atendida da ambulância. Então não dá para entender quando foi que ela falou isso, né, para Meg. Ela teria tropeçado nos cachorros e caído, então eles teriam arrumado ela numa posição, porque ela estaria com as pernas para cima e ela machucou muito a cabeça. Quando a Glória chega no hospital, ela recebe os cuidados, só que depois ela falece e ela deixa 2 filhos. Eles não fazem nenhum exame para saber se ela tinha outros problemas por dentro, se realmente foi uma queda, quer dizer, ninguém contestou a versão dos Murdoch. E aí também tem o seguinte, o Murdoch pai lá, o Alec, ele diz durante o velório que ele mesmo vai se processar, ele vai entrar, né, num processo ali contra ele mesmo em relação ao seguro, porque ele tinha seguro em relação aos cachorros, e assim ele poderia conseguir um bom dinheiro, mais precisamente 4,5 milhões de dólares, para poder entregar para os 2 filhos da Glória. Paul ficou muito feliz, porque o Paul chorava copiosamente, segundo a Morgan, teria ido para a picape chorando porque ele amava muito a Glória e ficou a noite inteira contando todas as coisas que ele teria passado com a Glória. Já a própria Morgan diz que quando a Glória era viva, a Glória dizia o seguinte para ela: aqui é assim, ou você se acostuma com o jeito do Paul, porque agora ele é dessa forma, ou você vai embora. Não tem como ser 2 coisas, tipo, você não vai mudar ele, você não vai conseguir fazer nada, ou você aceita desse jeito ou não adianta, seria isso. Ela jogou bem a real também para Morgan, e a Morgan foi ficando, até que de repente não existia mais a Glória. Só que tinha um problema no meio de tudo isso aí, tinha um motivo para a Glória perder a vida. O senhor Murdoch, que futuramente vai alegar que por um momento ele usou substâncias ilícitas, vocês lembram do Império da Dor, que eu fiz aqui pro canal, do Prescrição Fatal, que fala dos opioides? Pois bem, o Murdoch, ele era um usuário, assim, desenfreado de opioides, então ele escondia isso da família, escondia bastante, pelo menos, né, era o que tudo indicava, que ele escondia, não dá para saber até onde ele escondia. E a Glória começou a encontrar vários e vários saquinhos de um comprimido que ela não sabia o que era. Então ela pega, como ela tinha mais afinidade com o Paul, ela pergunta para o Paul o que era aquilo, e o Paul vai, olha o remédio, o nome do remédio, vê que é um opioide, e diz que o pai dele tá viciado. E começa a pegar no pé do pai dele para o pai dele começar a se desintoxicar daquele remédio. Então o Paul, ele começa a perder os finais de semana. Ele passa os finais de semana na casa junto com o pai dele para que o pai dele não usasse mais opioides. Só que a Glória teria entregado essa situação toda e talvez isso tenha gerado no Alec uma raiva muito grande e talvez um pouco de medo que a Glória abrisse a boca e contasse, né, sobre os comprimidos ali para outras pessoas da comunidade. Estranhamente, pouquíssimo tempo depois da Glória ter descoberto os comprimidos, ele ali sendo um pouquinho vigiado, a Glória acaba perdendo a vida desse jeito tão misterioso. Isso porque a Glória trabalhava para a família há mais de 20 anos. Uma pessoa que tinha que ser tratada como alguém da família, mas foi tratada como quase nada, porque a Meg em si
não ligou muito para o que aconteceu, mal queria pagar ali o que devia para ela, não fez nenhuma manifestação de carinho, não fez nada. Então, assim, a Meg era uma pessoa muito fria. E eles começam a perceber também o seguinte movimento enquanto o Paul aguardava esse julgamento. A Meg teria chamado pessoas ali para fazer um levantamento das contas que não estavam sendo pagas e também começou a ter contato com um advogado de divórcio. É nessa hora que eles percebem que um divórcio ali poderia estar prestes a acontecer entre a Meg e o Alec. A data do julgamento estava se aproximando, as coisas estavam acontecendo e começou também um certo pânico, porque as pessoas tinham medo dos Murdaugh. É quando começam várias pessoas ali que dão um depoimento ali, que falam ali com o documentarista da Netflix, diz o seguinte: olha, nós tínhamos medo da família, eles eram uma família que faziam pessoas desaparecer. E aí nessa hora eu fiquei me perguntando, mas por que, né, pessoas desaparecem? Por que eles estão falando isso toda hora? Sabendo de tudo isso, a gente vai percebendo que era um padrão. Ali o escolhido era o Buster. E o Buster também não era um exemplo de cidadão da sociedade. A jornalista vai fazer ali algumas pesquisas e ela vai descobrir que o Buster tinha sido expulso da faculdade por plágio. Então a gente já vai vendo que tem alguma coisa errada ali, né? Ou o Buster, como é que o Buster vai suceder o pai se de repente o Buster não vai se formar e de repente ele era formado? E aí não dá para saber até se de repente um diploma não foi forjado. Mas vamos lá, vamos continuar. Se o Buster não fosse o sucessor, quem seria? Porque mesmo o Paul tendo essas atitudes, o Paul era um cara agressivo, o Paul não era ele não tinha uma mente assim estável, ele não era um garoto estável. Talvez precisasse e muito de ajuda médica, coisa que ele não iria receber porque eles não iriam mostrar para a sociedade que o Murdaugh estava passando por um tratamento, por exemplo, psiquiátrico. Então tudo ali começou a ficar extremamente sufocante até que um determinado dia, com todas essas informações de que um filho ia para os tribunais, a esposa já estava com ali um advogado para de repente acontecer um divórcio, percebeu que contas da família não estavam sendo pagas. Um belo dia, quando o Alec Murdaugh chega na casa de Moselle, que era onde eles estavam, ele encontra sem vida o Paul, que estava prestes a ir a julgamento, e também a sua esposa, a Meg. Ele ficou muito desesperado, era por volta de 10h30 da noite e liga para a polícia dizendo que encontrou os dois ali e que eles estavam sem vida, não estavam respirando. Ele tocou para ver se tinha, né, ali algum sinal de vida, mas não tinha nada. Eles encontram a Meg, eles percebem que dava a impressão que a Meg tentou correr quando alguma coisa aconteceu. Então pensaram num ladrão, pensaram em alguém muito perigoso. Só que estranhamente, quando a polícia chega, leva os corpos e tal, eles não dão informações para a imprensa. Não teve coletiva de imprensa e também dizem para a população que não ficasse assustado, porque não tinha nenhum potencial perigo para outras pessoas da região. Coisa que, se você não sabe quem fez aquilo, não faz o menor sentido. Você acabou de encontrar mãe e filho ali naquelas condições, sem vida, baleados. Você vai dizer que a população não está ali passando por nenhum tipo de perigo? Claro que estaria, a menos que a polícia soubesse quem fez. E aí ninguém sabe, porque poderia ser o Buster, poderia ter sido outras pessoas da família, poderia ter sido qualquer pessoa. E é aí que realmente vai parecer que foi qualquer pessoa, porque se a gente pensa, cara, como parece, né, nos julgamentos, tudo isso vai cair em cima do Murdaugh, vocês estão muito enganados. Primeiro, eles vão começar, a própria polícia vai começar a querer jogar a culpa em pessoas que teriam raiva do Paul, porque o Paul teria teoricamente tirado a vida da Melanie. Então eles vão atrás dos pais da Melanie, mais precisamente do pai dela. Depois disso, eles também vão atrás do Anthony, no trabalho do Anthony. O garoto dizer que ele tinha muitas ali coisas contra o Paul e que ele poderia fazer algum mal pro Paul. É nessa hora que ele diz que por mais que o Paul tem errado feio, ele jamais teria coragem de tirar a vida do Paul. Então começa a querer jogar isso aí na culpa de todo mundo ou dos seus familiares que estavam dentro do barco. Então uma entrevista da família é dada pelos dois tios ali, os tios Murdaugh, é dado para a televisão dizendo o seguinte: as coisas estão muito difíceis para o meu irmão, ele não sabe quem fez isso com a família dele. Nós desconfiamos que era alguém que poderia ter raiva ali do que aconteceu com a Melanie e ter feito alguma coisa com o Paul, porque o Paul já vinha relatando que ele estava sofrendo ameaças.
Então isso, né, com essa declaração, isso joga ali uma suspeita em cima de todo mundo que estava no barco naquela noite, mas mais ali os familiares, até os pais e tal, todo mundo ficou muito revoltado. E até então, depois de um tempo, nenhum exame pericial sobre o que tinha acontecido tinha saído. É que um dia o Murdoch faz uma ligação, ele estaria na estrada de Savannah, isso aí demorou para ser provado, ele disse que estava em vários lugares, como se quisesse despistar. Ele liga para o 911, isso o Alec Murdoch, e diz o seguinte, eu tomei um tiro e eu preciso de ajuda porque eu não consigo dirigir, eu tô bem, mas eu não consigo dirigir. Perguntam para ele onde teria sido o disparo e ele diz na cabeça. Todo mundo fica extremamente preocupado, ele sai de lá de helicóptero e teria sido ali de raspão, não teria acontecido nada de mais sério, mas ele disse o seguinte, ele estaria trocando o pneu na estrada quando um carro parou, se ofereceu para ajudar, e nessa hora a pessoa tirou ali, enfim, uma arma e acabou disparando contra ele. Foi colocado como se a família estivesse passando por um tipo de perseguição, porque foi o Paul, depois foi a esposa dele, a Meg, depois o próprio senhor Murdoch, ali o Alec Murdoch, então aquilo deixou as pessoas pensando o que pode ter acontecido, quem está atrás dessa gente, o que está rolando. E aí é nessa hora que eles fazem a seguinte declaração, bom, ele realmente foi baleado, então vamos tentar descobrir quem foi a pessoa. Nessa hora que eles chegam a um homem chamado Smith. E quem era Smith? Smith era o cara que vendia para ele os comprimidos e vendia para ele há muitos anos. E também recebia cheques e mais cheques de valores super altos que saía da empresa de advocacia onde ele era sócio, mas ele não era dono, então ele também devia satisfação desse dinheiro. Tentam prender esse homem, aparece no jornal como se ele tivesse atentado contra a vida do Alec, só que é o seguinte, ele disse o seguinte, esse homem, esse Smith, eu conheço o Alec a minha vida toda. Se eu quisesse fazer alguma coisa contra ele, eu não teria errado. Ele sabe muito bem que eu não fiz nada, armaram pra mim. Ele disse que o pneu dele furou, eu fui tentar ajudar, ele disse que precisava de ajuda e quando chegou lá, ele mesmo fez isso contra si próprio. Depois muda essa versão e diz que teve uma briga, ele teria atacado o Smith e nessa hora a arma teria disparado. Gente, uma história assim totalmente esdrúxula, tudo por quê? A ideia do Murdoch era tirar a própria vida. Existe um seguro de vida muito alto, onde se acontecesse alguma coisa com ele, quem receberia todo o dinheiro da herança, quem recebia além da herança, receberia o seguro, seria o filho dele, o Buster. Então nessa hora, ele achou que desse jeito, pareceria que alguém atentou contra ele, ele perderia a vida e o Buster ficaria com o dinheiro. E aí todo mundo pensa, mas por que ele faria isso? E aí a gente sabe de mais uma coisa. Ele também já tinha sido expulso da empresa que a família dele fundou, por ter desviado muito dinheiro de pessoas que ganhavam as ações, abrir uma ação contra alguém e acabava recebendo, ganhando isso na justiça e ele não repassava o dinheiro, ele roubava os clientes. Começam a investigar a história da Glória e é aí que as coisas pioram para ele, porque ele vai estar bem. E aí vão falar, mas ele não vai se apresentar para a polícia? E os irmãos dele vão dizer que para ele superar tudo o que aconteceu com a família dele, então com o filho e com a esposa, ele acabou caindo nos opioides e que ele estava numa clínica de reabilitação. Isso tira ele do circuito por um tempo, mas não vai ser por muito tempo não, porque as provas vão começar a surgir, as provas sobre a noite em que tanto a Meg como o Paul perderam a vida. E eles vão descobrir que na roupa do Alec, tinha uma mancha que eles chamam de mancha de precisão em movimento, que provava que ou ele estava presente quando aconteceu, ou ele teria sido a pessoa que efetuou os disparos. Na Meg teria sido usado um rifle bem diferente, bem assim caro, não era muito comum de ver as pessoas usando. Já no filho dele era espingarda, então a gente não sabe, porque espingarda é uma coisa que quase todo mundo tem naquela localidade, então isso aí ficou uma incógnita. Várias e várias pessoas ali já estavam com investigações paralelas e eles descobrem fotos nas redes sociais mostrando tanto ali esse rifle, o rifle específico ali que atingiu a Meg,
como também ali a quantidade de espingardas que eles tinham à disposição. Então não precisava ser muito esperto, era só ligar 1+1. Problema, né? Porque o advogado dele disse que ele não poderia estar lá, ele tinha um álibi e esse álibi dele ali era inquebrável. Só que esse álibi foi quebrado. Segundo, né, o advogado, o álibi é porque ele estaria na casa dos pais dele, ele tinha provas de que ele tinha chegado 10h30 da noite e a polícia já tinha dito ali, a perícia, que provavelmente a hora, né, que os dois, ambos ali, filho e mãe, perderam a vida, foi por volta de 8h30 da noite. Só que aí é que tá o problema. Fazendo uma perícia no celular do Paul, eles descobrem que o pai teria mandado um áudio ou um vídeo para o filho às 8h30 da noite. Então eles buscam no telefone dele, né, no telefone do Alec, a localização que ele estaria quando ele mandou aquele vídeo ou áudio ali para o filho dele receber, e aí eles descobrem que ele estava na propriedade. Então aquilo colocou ele na propriedade na hora em que tanto a esposa como o filho perderam a vida. Bom, ele ainda não tinha sido formalmente acusado, só que aí levantou algumas questões, como por exemplo, vamos conversar com os filhos da Glória para saber como é que eles estão, né? Afinal de contas, essa história tá saindo nos jornais. E será que eles receberam esse dinheiro? Porque ele desviou o dinheiro de tanta gente? Não dá para saber. Pois ele fez todo aquele show no enterro da Glória, dizendo que ele ia se né? Ele ia chegar lá, ele mesmo ia se processar e tal, para ela poder receber, para eles poderem receber o dinheiro e tal. Só que acontece que deu certo. Ele foi lá no seguro, ele fez o sinistro do que teria acontecido com a Glória com relação aos cachorros e a indenização chegou sim a 4,5 milhões. Acontece que ele não passou esse dinheiro para os filhos, ninguém viu um centavo desse dinheiro. Ele desviou todo o dinheiro para as contas dele e aí já levantou uma outra hipótese. Será que ele mesmo não atentou contra a vida da Glória porque a Glória sabia da utilização dos opioides que ele estava fazendo uso? A coisa tomou uma proporção que eles levantaram toda a documentação, mas toda a documentação da Glória, e perceberam que o hospital deu a causa, né, causa da morte da Glória, como causas naturais, o que não era verdade, e também não teve autópsia. É nessa hora, ou necrópsia, né? Então eles decidem fazer o seguinte: vamos fazer uma exumação da Glória. Essa exumação ela foi feita, não dá para saber o que foi descoberto assim com total certeza, se ela foi drogada, se deram alguma coisa para ela, não dá para saber. O que se sabe é que possivelmente ela foi empurrada, ela tentou se levantar, foi empurrada de novo. E talvez ali o Paul não estivesse perto, porque o Paul não deixaria alguma coisa acontecer com a Glória. Os pais da Morgan, que teria todo motivo do mundo para não gostar do Paul, disseram o seguinte: o Paul não tinha foto de ninguém na carteira, ele só tinha a foto da Glória, ele amava aquela mulher. O Anthony disse: eu tenho todos os motivos do mundo para não gostar do Paul e achar que ele poderia fazer muita coisa, mas ele jamais encostaria um dedo na Glória. A Glória era como a mãe dele. Então, é também sobre cada um ser responsabilizado por aquilo que fez. Não é porque o Paul era como era e fazia as coisas como ele fazia que de repente a culpa de todas essas vidas retiradas era do Paul, até chegar a um ponto que a própria vida do Paul foi retirada. Só que se vocês pensam que só essas pessoas, né, como se fosse só aí esse número de pessoas aí na lista dos Murdaugh é muito, não para por aí, porque falta o Stephen. Stephen era um garoto que morava no condado de Hampton, só que o Stephen era um garoto gay no sul. Então isso não era uma coisa muito legal. Os próprios amigos, né, a própria amiga dele falava muito isso, que ele tinha que tomar um pouco de cuidado, que o pessoal ali podia ser preconceituoso. Então ele começa, né, a dizer que ele não tá nem aí, ele não ligava pro preconceito das pessoas. Só que ele começa a ter uma estreita amizade com o Buster, quando o Buster estava na escola. Segundo o professor, que também falou com a Netflix, pelo que eu entendi ali, o Buster era burro como uma porta e também não fazia muita questão de melhorar. Afinal de contas, ele já era um Murdaugh, para que ele precisava estudar?
Só que o Stephen, além de tudo, além de bonito, ele também era muito inteligente, então ele começou a fazer os trabalhos escolares do Buster. Para usar as palavras do professor, os dois tinham um vínculo ali bem forte e passavam muito tempo juntos. Então o professor, para não falar nada ali que de repente ficasse estranho para ele, diz o seguinte: o que eu posso dizer por não ter palavra melhor é que a impressão que dava para todo mundo é que o Stephen dava aulas particulares para o Buster. Todo mundo dizia no campus que os dois eram namorados, eles tinham um relacionamento e que o Buster queria assumir isso na família. Coisa essa que nunca seria aceita pelos Murdoch. De duas uma, ou o próprio Buster acabaria sem vida, ou eles tirariam a vida do Stephen. Certo dia, então, um homem liga, em 2015, em outubro de 2015, liga para a polícia e diz que tem o corpo de um garoto, né, de um rapaz ali na estrada. A polícia vai até o local, tira o Stephen de lá e diz que, na verdade, o Stephen deve ter ficado sem gasolina, tentou caminhar pela estrada e foi atingido por um carro. Então, ele teria sido atropelado. Só que aí, como estavam levantando a glória, eles percebem que o caso do Stephen logo em seguida foi totalmente arquivado, inclusive dias depois do que aconteceu, o escritório Murdoch entra em contato com a mãe do Stephen, assim, sem ninguém pedir, com total benevolência, e diz o seguinte: nós vamos representar o seu filho, vamos buscar aí o responsável do que aconteceu com o seu filho. Ela não pediu, ninguém pediu e de repente essa gente, que eram advogados muito caros, se apresentam para de repente tentar ajudar a mãe do Stephen a conseguir justiça pelo filho dela. E pouquíssimo tempo depois a polícia dá o caso como arquivado, né? Então ninguém mais ia investigar nada. Só que mais uma vez, né, tinham pessoas ali que estavam investigando, independente de qualquer coisa, estavam investigando a Glória. E também tinha a questão de uma investigação formal sobre todos os roubos ali que o Alec Murdoch fez na empresa. Então eles estavam vendo essas fraudes, tinha a fraude de seguro, tinha um monte de coisa. A mãe do Stephen contrata um investigador particular. Esse investigador particular começa a pegar várias e várias informações, só que as pessoas elas não queriam ser ligadas formalmente ao caso. Então elas diziam, o que se sabe é que quem fez foi o Murdoch. Agora a gente não sabe se foi o Paul ou se teria sido o Buster. Só que aí as coisas começam a esquentar um pouco mais. Olha, todo mundo diz que os dois são namorados, todo mundo diz que os dois estão juntos. E de verdade, eles ficavam muito tempo juntos. Não dá pra saber se eles eram namorados, se eles não eram namorados, mas eles passavam um tempo, assim, relativamente grande juntos. O Buster estaria em um jogo de softball e parece que o Stephen ia encontrar com o Buster. Só que o Buster estava com mais um cara que ninguém sabe quem é, e ele teria parado o carro e ligado para o Buster. E aí o que acontece? O Buster ele vai fazer mal para o garoto, porque o menino nunca foi atropelado. Ele recebeu várias pancadas na cabeça e foi colocado na estrada. Então o que eles acreditam é que quando a família descobriu que os dois poderiam estar tendo um relacionamento, eles tiraram o Stephen da jogada e devem ter falado para o Buster: além de tudo, você limpa, né, essa cena aí, porque sinceramente, se foi você que arrumou o problema, agora você arranja a solução também. Só que eles nunca conseguiram acusar o Buster, pelo menos não até os dias de hoje, onde, digo para vocês, ainda existem pessoas em agosto. Mais uma pessoa foi ligada ao caso e acusada, então até o momento o Buster ele não responde por nada relativo ali ao Stephen. Meio a tudo isso, chega a audiência para saber, né, ele já estava preparando a carteira para, né, o senhor Alec Murdoch, que ia passar por onde? Por um juiz esse que estava no bolso dele como todos os outros ali que atuavam ao redor. Então ele já estava preparado, totalmente animado no dia da audiência dele. Ele teria passado pela desintoxicação, então ele diz o seguinte: bom, vou sentar aqui, vou esperar, ele vai dar um valor aí para eu pagar de fiança, eu vou aguardar em liberdade. Só que não. Depois de todos esses escândalos, vários policiais foram descobertos, mas vários policiais que acobertavam muita coisa errada que o Paul fazia. Policiais que paravam o Paul a 150 km por hora e não faziam nada. Policiais que estavam ali sempre limpando a bagunça da família Murdoch, eles acabam sendo afastados, alguns saem, outros são transferidos, aquilo tudo vira uma bagunça. E aí o juiz diz o seguinte para ele: o senhor vai aguardar o seu julgamento preso, sem direito à fiança.
Aí foi o fim, né? Por quê? Os caras comiam na mão dele e de repente agora não queriam dar uma fiança pra ele. Como assim? Só voltou ele bater na mesa e dizer: eu sou um Murdoch que você me dê essa fiança. Só que não, ele vai para trás das grades. E aí é que as coisas também começam a tomar um rumo totalmente diferente com a Netflix. Conforme o tempo vai passando, eles conseguem uma escuta da cadeia, né? Porque as chamadas na cadeia, elas são gravadas. O Buster e ele se conversam muito, porque o Buster ficou responsável pelo dinheiro que ficou ali e tal. E o Buster, ele tenta multiplicar esse dinheiro nos cassinos, junto com um amigo, inclusive, né? Um amigo do pai dele. Teve um youtuber que colocou um drone e conseguiu ver na propriedade o Buster, mais algumas pessoas ali com várias picapes tirando todo o BO lá, né? As armas, as coisas que estavam dentro da casa, tudo para que ninguém encontrasse. Mas não adiantou nada, porque ele acabou vazando essas imagens. Aí o que acontece? O Buster liga e eles se conversam. E eles tinham um código. Então, quando o Buster ganhava nos cassinos, ele dizia: eu ganhei alguns espetinhos e algumas latas de carne, tipo, algumas carnes enlatadas. Ia falando em código com ele. Com o passar do tempo, eles foram esquecendo que eles eram gravados. Então, eles iam fazendo perguntas diretas, do tipo: eles reabriram mesmo o caso do Stephen? Ele ia perguntando pro Buster. E era mais assim o Alec que perguntava. E ele dizia: parece que eles reabriram. E tem mais alguma prova relacionada à sua mãe? E ele ia fazendo as perguntas descaradamente. Até que a última pergunta que ele faz pro Buster é a seguinte: isso aí foi muito cômico. Eu soube de umas histórias. É verdade que a Netflix está revirando aí a história da nossa família? E aí assim acaba o documentário. Então, de verdade, ele ficou sabendo quando a Netflix começou a levantar todas as pessoas que ficaram aí envolvidas nesse assunto. E muitos de vocês devem estar se perguntando: tá, mas por que você está trazendo isso? Porque é o seguinte: muita gente quase foi acusada de ter tirado a vida do Paul, de ter tirado a vida da Maggie, porque ele não assumiu, não tinha nada que colocasse ele na cena. Demorou até o ano de 2022 para quase 2023, que foi quando aconteceu o julgamento, para alguma prova de verdade mostrar que ele estava na cena, que foi o caso do colete, né, que eles acabaram encontrando manchados, e também o vídeo ou áudio que ele teria mandado para o Paul no celular. Então, até então, qualquer pessoa podia ser o culpado. E eles começaram a sentir medo. A família sente medo até os dias de hoje. Por quê? O Alec Murdoch está preso, tá? O Alec Murdoch, ele vai ser sentenciado agora, no ano de 2023, à prisão perpétua. Só que a família dele tá solta. Ele tem irmãos, ele tem outras pessoas, inclusive o Buster. E eles não são aí muito dentro da casinha não, assim. Eu olhei ali aquele Buster, você vê que assim, o cara eles fazem o que é necessário fazer para manter todo o status da família. E isso é uma coisa aprendida de berço. E é nessa hora também que a gente presta atenção e vale a reflexão, que é o seguinte: tem 14 anos, você tá namorando um garoto que de repente faz... Primeiro que você tem 14 anos e você não tem que estar, por exemplo, dentro de um hotel, dormindo com seu namorado, sem os seus pais de repente saberem disso, porque não fica claro. Isso não fica claro no documentário. Se os pais, eles autorizavam isso. Dava a impressão que a Morgan já vivia uma vida de casada com o Paul, ainda namorando com ele. Então, isso é muito estranho. Inclusive, você vê que tinham coisas ali que ela como por exemplo, a questão que me chamou muita atenção, que foi do hotel. Como que você tem um filho, né, sei lá, de 15 anos, 16 anos, e você bota pra dormir com a namorada de 15 num quarto, só os dois. E você vê que assim, ele bateu nela e aconteceu alguma coisa íntima depois, que ela não tem coragem de falar no documentário. Então assim, são coisas que você vai percebendo que as amigas ajudavam, todo mundo ajudava, mas é muito difícil. Ela já estava com a mente ali totalmente sequestrada pelaquela família, então não tinha mais como tirar a Morgan dessa situação. O que aconteceu com a Mallory não colocasse o Paul nessa situação, talvez ela estivesse no lugar da Maggie hoje, só que eu não sei se ela teria o sangue frio da Maggie, porque eu acho que isso vai se construindo com o tempo, mas também não duvido que com o tempo ela se tornasse uma nova Maggie, um novo Murdoch, porque é o seguinte: para ser um Murdoch não dá para ser qualquer tipo de pessoa, você tem que ter sangue frio, nenhuma compaixão com o próximo, porque veja só,
Quando ela começa a namorar o Paul, ela foi avisada. Chegaram para Morgan e falaram: Morgan, não se envolva com esse garoto. Você é nova na cidade, você não o conhece. Essa família é uma família complicada. Inclusive, você sabe da história daquele garoto, do Stephen? Isso no ano de 2015. E ela pergunta o que que tem. E essa pessoa chega para ela e diz: olha, isso quem fez foi a família Murdoch, foi o Buster. E aí começa a falar ali da família. Ela, a primeira coisa que ela vai fazer, ao invés de prestar atenção, é perguntar de cara para a família: olha, é verdade que vocês tiraram aí, vocês fizeram alguma coisa contra a vida do Stephen? E sabe o que a mãe, a Meg, responde para ela? Você acha que nós, os Murdoch, vamos sujar as nossas mãos matando um viado? Então eu acho que já ficou assim bem claro o tipo de pessoa que eles são. E assim, não foi como se ela tivesse dito: você acha que nós seríamos capazes de matar alguém? Era matar ele. Não pensa a Morgan que a vida dela seria melhor, mais fácil ou qualquer outra coisa se o Paul procurasse ajuda ou qualquer coisa acontecesse, porque não importa quem. Se acontecesse alguma coisa com qualquer um dos homens da família, eles jogavam nas costas do primeiro que estivesse na frente. O exemplo mais claro disso era o primo. Quando eles acharam que a coisa era séria, queriam jogar nas costas do primo do Paul, que teve que se defender, do Connor. Então, eles não tinham escrúpulos, não é só sobre dinheiro, sobre você ir lá e colocar no bolso juiz, promotor, policial e uma cidade. Não, gente, é muito mais do que isso. Então, todo mundo ali vira suspeito porque de repente acontece isso com a família, mas ninguém pensou que de repente poderia ser o próprio Murdoch. Que o próprio Murdoch estava passando por um sistema onde ele poderia sim acabar com um divórcio. E será que ele queria um divórcio? Dividir bens? Dividir o dinheiro? Saber de repente que dinheiro estava sendo desviado? Será que ele queria isso? Não, ele não queria, então ele deu fim. Deu fim no que iria a julgamento, que seria uma vergonha para a família, e deu fim num possível divórcio, que talvez também desse ali algum incômodo para ele. Então é assim que os Murdoch agem, eliminando os seus incômodos. E quando a história do Stephen surge, aí a gente entende por que todo mundo na cidade dizia: os Murdoch fazem pessoas desaparecer. E isso, quando a gente pega em um contexto que nós estamos falando sobre o que aconteceu de 2015 a 2021, que é quando começam algumas prisões. Mas quantas pessoas mais não devem ter ficado pelo caminho para não prejudicar o negócio dos Murdoch e também a moral dos Murdoch? Não teve jeito. Como eu disse para vocês, o documentário da Netflix se encerra aí. Eles são avisados que ninguém quis se pronunciar, a polícia não quis se pronunciar, porque eles provam que a polícia estava acobertando, inclusive no caso do Stephen, diversas vezes o nome do Buster Murdoch aparece diversas vezes nos relatórios e que ninguém foi falar com ele. Outras pessoas falam que qualquer pessoa que estivesse num barco, estivesse alcoolizado e acontecesse um acidente, acabaria passando a noite na cadeia. Então, essas coisas vão ficando ali na cara. Então, ninguém quer se pronunciar, a polícia não quer se pronunciar, a família Murdoch não quer se pronunciar, os advogados e nem ninguém. Só que não tem jeito, ali ficou extremamente estampado que o resultado ali seria condenação. Eu ainda tinha lá minhas dúvidas, mas eu já sabia que ele tinha sido condenado à prisão perpétua. Acho até, tá? Não tenho certeza, que já tinha colocado no vídeo que eu fiz do caso e não da série. Só que assim, não foi sozinho, tá? Ele não foi sozinho. Tinha o segundo, tá? O segundo em comando depois dele, né? Como advogado, que também entrou na acusação, porque era uma pessoa que ajudava ele a desviar dinheiro e acabou pegando 4 anos de prisão. E também teve um banqueiro que pegou 8 anos de prisão por ajudar a saber que esse dinheiro entrava no banco e ajudava a desviar esse dinheiro para o Murdoch. Então também foi preso. Só que ele foi preso agora, em agosto. Então eu acho, tá? Só acho, porque né, não tem como a gente ter certeza, que mais pessoas ainda podem aí acabar sendo ligadas, né, ao que está acontecendo. Ainda mais depois que a Netflix vazou aí essas conversas telefônicas que aconteceram na penitenciária, que para bom entendedor, meia palavra basta. O cara tá pedindo ali para que o Buster pegue o dinheiro e comece a lavar o dinheiro. É isso que ele tá pedindo pro filho dele. E o filho dele, ao invés de falar dinheiro, fala conseguir uma lata de carne, conseguir espetinhos, e a gente sabe que eles estão falando de dinheiro. Então, isso tudo é um código, né? O código dos pilantras. Já vimos isso em diversos lugares. Ficou tudo muito bem explicado. Gostei bastante do documentário. Como já conheci a história, ficou muito elucidativo para mim em muitos aspectos. Se você quiser conhecer
conhecer a história, eu tenho aqui o vídeo, vou deixar aqui no comentário fixado se vocês quiserem aí saber um pouco mais aí da história, e aí um vídeo acaba também completando o outro, tá bom? Então, quiserem também assistir, fica a dica aí, de repente querem assistir no final de semana, tá lá na Netflix em 3 episódios. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, super beijo e até o próximo vídeo. Fui!